E aí, já agradeceu a Tabitha King por Carrie existir hoje? E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de Carrie. Falaremos do livro de estreia do mestre Stephen King. Antes de mais nada, já quero agradecer aqui porque esse vídeo e essa leitura aqui nesse momento só aconteceu por conta da galera lá no clubinho do Stephen King, nosso clubinho do livro. Então, quero agradecer a todos vocês que participam, que apoiam esse canal e que aceitaram essa longa jornada de ler os livros do mestre com a gente. Então, já para não enrolar muito, vamos falar desse livro lançado em 1974, o livro de estreia do mestre. Em 1973 não existia Stephen King escritor no mundo. Em 1974 conhecíamos o mestre do terror, o mestre da breguice, o mestre de todo tipo de literatura do terror, suspense, ficção científica do universo. Esse é o Stephen King. Em 1974 ele veio com esse livro que revolucionou o terror. Claro, até esse momento o nosso querido autor ele já andava publicando algumas coisas. Ele publicava contos em algumas revistas, ele já era conhecido ali por um pequeno grupo de pessoas e tudo mais, mas era muito pequeno ainda, né? Obviamente nem se compara com o que aconteceu no ano de lançamento desse livro. Até então, para vocês terem uma ideia, ele escrevia esses contos nos finais de semana, ele era professor de inglês em escola e tal, e no seu trailer, no final de semana, ou quando sobrava um tempinho, acompanhada de algumas cervejas ali, ele escrevia alguns contos e publicava em revistas, pequenas antologias, esse tipo de coisa. Ganhava ali $50, $100, chegou ao ponto e eles tinham uma economia tão ruim ali que esse pouco dinheiro que ele recebia por essas publicações que aconteciam aqui e ali compunha uma parte importante da renda do casal. Era ele, a Tabitha e o Owen, se não me engano era o Owen, tinha acabado de nascer, então eles estavam numa situação bem trágica ali e tal, de grana, e esse pouco dinheiro era muito importante para eles. E um belo dia, o que aconteceu? Stephen King estava lá de bobeira na sua banheira dentro do seu trailer, sem fazer nada, resolveu começar a história de uma garota com poderes de telecinese. Só que o que acontece? Nós temos aí dois problemas, porque conforme a história ia avançando, ele descobriu que a história estava ficando longa demais. E para publicar nessas revistas, as histórias não podiam ser tão longas, tinham que ser contos, histórias curtas, impactantes, breves e muito boas. E ele era bom com isso, mas a história dessa menina com poderes estava ficando muito longa demais. E como se não bastasse, ele também estava sentindo um certo problema com a narrativa, porque o universo feminino estudantil, época de escola, era um universo que ele não se sentia muito seguro para falar sobre. Então ele percebeu ali que tinha um problema ali, ele estava perdendo tempo com aquela história, porque um autor que precisa de grana, ele não pode se dar ao luxo de ficar escrevendo coisas que não vão ser publicadas, então ele precisava focar nisso. Então o que ele fez? Amassou todo aquele monte de papel, aquelas páginas e tal, jogou na lixeira, acendeu um cigarro e foi chorar as pitangas em algum bar. Aí o que aconteceu? Um belo dia, tava ele de bobeira, a Tabitha tava lá, tirando a brasa de cigarro de cima das páginas e falou: ei, e essa história aqui? Por que você não continua? Tá tão boa? E ele falou: bom, não continuo porque eu acho que tá uma merda, tá muito longo, e explicou os problemas. Ela falou: bom, o fato de estar longo eu não acho que seja um problema, por que não continuar a história? E sobre o universo feminino, eu te ajudo. Então ela foi ali como sua consultora, como a sua mentora, ajudou ele a continuar essa história e um tempo depois ele, com algum amigo dentro de editora, coisa do tipo, falou que tinha essa história, enviou e os caras aprovaram a história, falaram: cara, a gente vai publicar ela. E aí acontece que os direitos foram vendidos e o King, que morava num trailer que tava precisando de $100 para pagar a conta de luz de telefone, que eles nem conseguiam pagar, que viviam cortando, conseguiu vender um livro por $200 mil. E aí esse é o grande autor que a gente conhece até hoje. Então beleza, esse é o contexto da história, mais ou menos por aí que as coisas começaram. Mas do que se trata Carrie? Pra você aí que não faz a mínima ideia, é a história de uma garota que tá ali na puberdade descobrindo seus poderes de telecinese. Como se não bastasse, ela também é uma garota que sofre muito bullying e que também é criada por uma mãe solo que é fanático religiosa. Então é uma menina que sofre de todos os lados. O início da história, logo na primeira cena, é ela no banheiro da escola e ela tem a sua primeira menstruação. Isso já seria um momento muito marcante para qualquer pessoa. O problema é que ela sequer sabia o que estava acontecendo. A mãe, por ser fanático religioso,
religiosa, achava que esse tipo de coisa era um pecado, era a mácula da mulher, nunca falou, nunca preparou a garota. E ela tava no vestiário ali, ao redor de várias meninas, começou a acontecer, e aí o negócio pegou preço. As meninas começaram a jogar absorvente nela e começaram a gritar, foi um caos absurdo. A professora entra nessa cena caótica e briga com todo mundo, inclusive com a própria Carrie, tá tentando entender o que tá acontecendo, enfim, é uma zona do cacete. Depois o que acontece, ela é levada pra diretoria, e daí o diretor tenta entender também, mas o cara é homem, não tá entendendo nada, manda a Carrie pra casa, e você pensa, bom, ufa, agora ela vai ter um descanso, ela vai pra casa, vai conversar com a mãe, a gente não sabe ainda, né? Então quando a gente chega lá e a mãe dá um tapão na cara dela, fala que ela é suja e não sei o que, e ela fala, meu Deus, a minha menina agora vai entrar no pecado e bababá, um monte de asneira absurda. E aí a gente conhece logo nas primeiras páginas o contexto desgraçado que a Carrie tá inserida. O livro começa a partir daí. Tudo que acontece então é fruto desses primeiros momentos da história. A história começa nisso, no banheiro e ela indo pra casa e tudo mais. É uma história muito inteligente, é uma história muito complexa, ainda que muito breve. Vários personagens, tá aqui o livro, né? Vários personagens vão sendo introduzidos e mostrados logo no começo e eles vão sendo aprofundados ao longo da narrativa. Então a gente tem a Carrie, a gente tem a mãe da Carrie, a gente tem aquelas garotas, em especial duas que estavam ali envolvidas, temos a professora e temos o diretor. Os principais personagens, na minha opinião, são a Carrie, óbvio, a mãe dela, a Sue, que é uma pseudo-amiga da Carrie, é uma menina que estava ali no bullying, estava envolvida com o negócio, mas ela se sente culpada por estar envolvida com isso. E a Chris, que ela é a líder das meninas que não presta, né? Ela que causa e faz o bullying, e ela é cruel, ela sabe que está sendo má. Então nós temos esses personagens. O King, ele sabe o que ele está fazendo. O King, quando ele entra na cabeça dessas crianças, desses jovens, ele sabe diferenciar uma crueldade de um adulto relapso da crueldade de um adolescente que quer fazer o mal pelo mal, sabe? Então o King, ele é muito inteligente em fazer todos esses pontos. E o livro é curto, ó, como vocês podem ver. Tem aqui 120 e poucas páginas, alguma coisa assim. 188 páginas, 180 páginas. E ainda assim, com pouco espaço, ele conseguiu fazer uma obra que, levando em conta o tema, é atemporal. Antes de falar um pouco sobre a minha experiência, uma coisa que eu queria dizer sobre a escrita desse livro. Muita gente fala aí, eu já vi em alguns lugares, em algumas resenhas e tudo mais, o pessoal falando que esse livro não é tão bom, embora seja bom, claro, qualquer livro, o pior livro do King ainda é um bom livro, mas esse é um livro que não é tão legal porque dá pra perceber que o autor era bastante inexperiente, dizem isso. E eu acho que eu nunca ouvi uma merda tão grande. Porque quem conhece King já tem um certo tipo de familiaridade com a escrita dele, com a forma como ele desenvolve personagem, com a forma como ele aprofunda os temas e como ele ataca a temática de diversos ângulos, né? O King é um autor que costuma ter vários personagens e ele entra na psicologia de todos eles para narrar os acontecimentos. Ele faz isso com uma maestria imensa lá em It, que ele aborda diversos personagens ao mesmo tempo, com 1000 páginas. E ele faz a mesma coisa aqui, abordando vilões, heróis e neutros em 180 páginas. Então, qual é a grande diferença da obra-prima que todo mundo diz do King para esse livro aqui? Na minha opinião, obviamente, entre várias coisas, mas as maiores diferenças para mim é justamente o tamanho. Aqui ele é mais breve, aqui ele vai direto ao ponto. Então aqui nós temos o King na velocidade máxima, chegando nos pontos, entregando tudo, trazendo as imagens, trazendo as mensagens que ele quer passar, tudo de uma maneira muito rápida, mas eficiente. Muita gente diz que o King é muito prolixo, é verdade. Aqui ele tá longe disso. Então eu não vejo um autor inexperiente. Pelo contrário, eu vejo um autor breve, mas eu vejo um autor extremamente talentoso. Uma coisa que eu queria destacar é a habilidade do King em trabalhar temas como abuso, como bullying, temas tão delicados, de uma forma tão respeitosa, tão delicada mesmo, sabe? E ao mesmo tempo brutal. E é um livro de terror, antes de mais nada. Tem uma dose de brutalidade, mas nos momentos certos, sabe? Ele consegue
consegue equilibrar muito bem a balança em momentos de arco dramático, em momentos em que você entra na cabeça da Carrie e sente a dor da Carrie. Quando ela olha pra mãe e quer se revoltar, você quer dar as mãos pra Carrie, dar força pra ela, vamos, você consegue se revoltar, você tá dentro da história e você sente todas essas emoções, ao passo que quando muda o ponto de vista pra vilã, você sente raiva dela, você sente nojo, você entende como a mente dela funciona e você detesta isso, você quer que ela pare, pelo amor de Deus, você quer que ela tome bom senso e ela não toma, e você sente tudo isso. Quando muda pro diretor e você vê ele enfrentando o pai dessa garota, você quer que ele enfrente mais, você quer que ele vá na raiz do problema, você quer que ele expulse a menina da escola e ele não faz, e você se revolta de novo. Então é um livro que ele é repleto de emoções, ele é como se fosse uma ferida aberta, você vê a entranha dessas pessoas e você sente tudo isso. Um autor inexperiente consegue passar esse tipo de coisa? Na minha opinião, não consegue. Ou seja, um livro intenso dessa forma só poderia ter escrito por um cara que tinha um grande domínio do que estava fazendo. Isso é muito legal. Isso é uma boa escrita. A escrita boa é aquela que te faz sentir coisas. E uma coisa eu garanto, é impossível passar por Carrie sem sentir nada. Minha experiência, ela foi muito legal. Devo resumir assim pra vocês, porque é uma releitura, eu já tinha lido. E aqui tem uma coisa muito interessante que condiz com a imagem do King que a gente tem. O livro, como vocês podem ver, ele é breve, mas vocês sabiam que era pra ele ser mais breve ainda? O livro, na verdade, ele é dividido em dois momentos. Um momento narrativo, em terceira pessoa, quando a gente tá na cabeça da Carrie, vendo os acontecimentos e tudo mais, quando a gente tá ali vivendo a experiência. E também existem recortes de jornal, vários recortes, entrevistas com pessoas que vivenciaram esse momento da Carrie, trechos de livros, esse tipo de coisa, um monte de inserts dentro do livro. Esses inserts não existiam. Eles foram inseridos para encher um pouco o livro, ou seja, o King encheu linguiça aqui para deixar o livro um pouquinho maior, porque ele tinha ficado no meio termo entre romance e conto. Então ele resolveu colocar essas coisas e assim, na primeira vez que eu li, eu senti uma queda de ritmo nesses momentos. Eu tava muito interessado no que tava acontecendo com a Carrie e quando entrava esses trechos eu ficava, pô, cara, atrapalhou ali o momento. Na segunda vez, nessa releitura que eu fiz com o clubinho, eu já tava preparado, eu já sabia dessas coisas, preparei os amigos do clubinho também, para eles já se prepararem para isso, e a experiência foi infinitamente melhor. Eu me lembro de estar lendo e quando entrava esses trechos, eu já segurava ali, vamos ler o que eles têm a dizer, com atenção, sem ansiedade, esperando o próximo momento da Carrie, e é muito interessante, porque tem uma pegada muito sci-fi. O King não é o cara que traz elementos sobrenaturais e sequer tenta uma explicação. Ele tenta, consegue, nem sempre, mas ele tenta e é muito interessante porque tem essa vibe de ficção científica. Também tem um clima meio de true crime, a Nanda, que gosta desse tipo, ela apontou e é muito verdade, porque esses trechos são escritos depois do final do livro. Acontece toda a aventura da Carrie, todos os eventos terminam e esses trechos que estão incluídos, eles foram escritos após isso. E é muito interessante como isso agrega na narrativa. É como se fossem especialistas analisando os eventos do livro. Só que você percebe uma frieza muito grande nesses analistas. E é por isso que eu digo que agrega muito a narrativa, porque em um momento você tá na pele da Carrie, sentindo a dor dela, sentindo o medo, o pavor dela, e depois muda pra um cientista falando sobre, a Carrie estava na puberdade e é por isso que ela mostrou seus poderes. Entende que existe um distanciamento emocional imenso entre essas duas pessoas? E é bem isso, né? Na sociedade não é isso que acontece? Enquanto você vê pessoas na rua passando algum tipo de sofrimento, quando você chega em casa e liga a TV, aquela pessoa deixou de ser uma pessoa, agora ela é uma estatística. Então é muito interessante como o King trabalha essa dualidade de tom dentro do livro, e eu gosto muito, isso deixa muito completo e dá uma nova camada de profundidade pro livro. Então é um livro que eu acho extremamente completo, como eu disse, complexo e muito inteligente. Eu custa acreditar que o cara tinha 20 e poucos anos quando ele escreveu isso, porque parece alguém que tem uma grande experiência de vida, e de fato teve, porque a Carrie, antes de mais nada, foi inspirada em duas colegas da escola dele que infelizmente não conseguiram viver muitos anos. Elas morreram jovens por conta de bullying e de toda a sua jornada dolorosa enquanto jovem. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu resumi bem a minha experiência, um pouco da sinopse do livro, as coisas que eu senti e as coisas que ele tem para nos dizer. É um livro que eu sempre indico para todo mundo aí, tá na jornada Stephen King, tá na nossa lista de leitura de King, não é à toa, é porque é um livro que eu gosto muito e que eu acho que se você tá querendo conhecer o autor, você precisa passar por esse livro. Pode ser logo de começo
começo ou pode ser um pouco depois. Eu sempre indico um pouco depois, porque como eu disse, é um livro breve e o King não costuma ser breve. Então para você que quer realmente conhecer o autor, se aprofundar na obra dele, aqui pode ser um pouco ilusório, é muito rápido e ele não é rápido, né? Então depois de, por exemplo, você ler um Iluminado, você ler um Misery, daí é muito maneiro você vir pra cá, que foi justamente o que a gente fez lá no clubinho. E ó, se você quer apoiar esse nosso trabalho aqui, que é feito com tanto carinho, tanto amor, se você quer ler Stephen King com a gente, clica no link aqui embaixo e entra no clubinho. Agora em março a gente vai ler A Zona Morta, que é a primeira história de Castle Rock que o King escreveu. O cronograma já tá lá no clubinho e já tá aqui, né? A Nanda adora um bagulho no livro, colocar esses post-it e ficar adesivando o livro. Eu não sou muito fã, mas pela rainha nós fazemos aqui também. Então já tá tudo preparado e nós só estamos te esperando. Entra no clubinho, vamos ler esse livro com a gente, vai ser muito maneiro. Beleza? Então fechou, acabamos por hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se leu o livro, deixa um comentário. Se não leu, deixa pra depois vir a ler A Zona Morta com a gente, né, amor? Tem algo a dizer? Entra no clubinho pra ler com a gente. Beleza? Então, amigos, até semana que vem. Tchau, tchau.